Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa leitura bíblica. Nós estamos lendo 2 Samuel. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. E hoje nós vamos ler a partir do capítulo 16, Davi e Ziba. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agrade-se de mim. Simei amaldiçoa Davi. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. O conselho de Uzai, mais para frente vocês vão ver que Davi manda matar esse cara que amaldiçoou ele, mas bem mais para frente. O conselho de Uzai e de Aitofel. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei, viva o rei! Mas Absalão disse a Uzai: é essa a lealdade que você tem para com seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Uzai: não, sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Não entendi bem não, né? Estranho. Ó, quer ver? Por que não foi com ele? Ele respondeu assim: não,
sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas. Eu acho, o que ele era, hein? Vamos prosseguir, depois a gente descobre. E com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho? Assim como servi a teu pai, também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho. Que devemos fazer? Aitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Capítulo 17. Quem está acompanhando a leitura deve ter ouvido, né? Davi orou a Deus, falou assim: Deus, transforme os conselhos de Aitofel. Espera aí só um pouquinho que eu vou ler de novo. Achei aqui, ó. Quando Davi estava fugindo de Absalão, porque quando uma pessoa tomava o reino do outro, ele matava a família dele toda. Aí ele fugiu com o povo dele, do palácio. Aí Davi orou assim, ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. E é por isso que eu estou falando aqui, ó. Olha o conselho que Aitofel deu para ele, ó. Deita com as concubinas do seu pai. Porque o Davi orou a Deus, pediu a Deus para que transformasse em loucura os conselhos de Aitofel. Porque os conselhos dele eram bons, mas esse conselho que ele deu agora foi uma loucura. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fosse a palavra do próprio Deus. Mas como Davi orou, pediu para que Deus transformasse em loucura, aí Aitofel deu esse conselho doido, ó. Aqui, ó. O conselho do Aitofel. Aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos que estão contigo se encherão de coragem. Então é um conselho doido, não foi um conselho sábio, não. Capítulo 17, 2 Samuel. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. Olha só, era um homem da confiança do rei e agora estava tramando contra o rei. Então, quando um tomava o reino do outro, matava o rei, matava a família dele. Aí ele falou que eu matarei somente o rei. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Só que Uzai já estava trabalhando em favor de Davi. Ele voltou para ver os acontecimentos e contar para Davi. Então ele vai ajudar, quer ver? Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Uzai respondeu:
O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado, corajoso como leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então atacaremos onde quer que ele se encontre e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se eles se refugiarem em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali nem sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, o melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Então, explicando aqui um pouquinho, Aitofel deu um conselho mais sábio, de ir atrás de Davi e pegar ele enquanto ele estava fugindo, ele estava indo devagar. Mas o outro deu um conselho mais errado, porque ele estava do lado de Davi. Ele falou: não, espera amanhã. Davi é um homem de guerra, um homem, né, esperto. Você acha que vai dormir junto com o povo? Ele vai estar escondido em alguma caverna. Vamos esperar amanhã que o povo descanse e nós vamos lá atacar ele. Porque Deus que estava frustrando os conselhos de Aitofel. Repetindo, Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho de Aitofel, o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviasse imediatamente esta mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Ahimaás estavam em Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido. Mas um homem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa no poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Ahimaás e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram e, quando o sol nasceu,
todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Suicidou, né? Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército, camas, bacias e utensílios de cerâmica e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Capítulo 18. A morte de Absalão. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100. Depois dividiu o exército em três companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, o giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dês apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1.000. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Pai é pai, né, gente? Olha. O Absalão doido para matar o pai, tomou o reino dele, deitou com as concubinas dele, e ele falou assim: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Ou seja, não mate ele, não machuquem ele. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região e, naquele dia, a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ele mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1.000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado
traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Então pegou três dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: Não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. A tristeza de Davi. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Bobo é ele, né, gente? Todos que iam dar notícia ruim para Davi, Davi matava ele. Vamos ver se esse não vai morrer. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: Por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: Pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço, que havia sobre a porta junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: Se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: Vem outro homem correndo, sozinho. Ele também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: Está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: O jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: Vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: Fique ali ao lado, esperando. E Ahimaás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: O jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: Que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem.
Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho, meu filho. Amanhã nós continuaremos, né, gente? Vamos parar por hoje. Amanhã nós continuaremos no capítulo 19. Então, gente, geralmente quando alguém trazia notícia ruim para o rei, ele matava ele. Porque quando trouxe a notícia que Saul morreu, Saul e Jonas matou ele. O outro foi levar notícia ruim também e matou ele. Agora, eu li um pouco aqui à frente, não vi que ele matou esses dois, não. Vamos ver mais para frente. Talvez mata, porque Davi não gosta de receber essas notícias ruins. Matou o filho dele, Absalão. Meu filho, meu filho. Mas por hoje é só, meus queridos. Então, se você está acompanhando com a gente, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu estou gostando de ver, tem muitas pessoas se inscrevendo, né? Tem 97 inscritos já. Então, inscreva também para você receber as notificações. Ativa o sininho, dá o like. E até amanhã, se Deus quiser. Deus que abençoe a paz seja com todos, em nome de Jesus.